Georgia, por favor, pode ler a nossa lição? Boa noite a todos. Do livro Vida Feliz, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Lição 176. Mantente apresentável de forma simples e higiênica. Confunde-se muito humildade com imundície, dando-se margem a descuidos lamentáveis. Da mesma forma, se pensa erradamente que boa apresentação pessoal é requinte ou moda afetada. As vestes de Jesus resplandeciam, narram as Escrituras, demonstrando a pureza dele e o seu poder, refletidos no traje modestos que usava. Nunca enfermou e jamais se apresentou de forma desagradável ou que surpreendesse pelo exotismo. A semelhança dos amigos, vestia-se com a indumentária da época, porém, apresentava-lhe a radiação superior. O teu magnetismo se exteriorizara, acentuando ou diminuindo a tua aparência, que te merece o zelo competente. Aí a gente não precisa ser nem tão ao céu, nem tão ao mar, né? Tem gente que acha que para ser humilde você não precisa ter higiene com o próprio corpo, com suas indumentárias, e alguns acham que para ser é, o ó do Borogodó tem que ser vestir e cobrar dos outros alguma coisa. Então, na verdade, essa indumentária aqui, essa higiene, essa simplicidade de apresentação é pelas questões morais, né? A gente deve se apresentar, né, de forma como ele se apresentou, né? Ele sempre se apresentou da forma em que era necessário para a época, né? E nunca se deixou desleixar. Obrigado, Georgia. Mais alguém? Nada é tão sofisticado quanto a simplicidade, diz Leonardo da Vinci. Então, a gente precisa ter isso em mente. Simplicidade é sofisticação. Lembrar que simplicidade não é desleixo, né? E com certeza. Forma alguma, nem com o corpo, nem com a vestimenta, nem com a forma de apresentação. É sermos natural. Sejamos natural, né? Acho que é o caminho mais fácil. Ok. Vamos então fazer a nossa prece, por favor. Então, meus irmãos, elevando os nossos pensamentos, vamos dizer assim: Ah, Paizinho, Paizinho do céu, como nós nos sentimos contentes por podermos, por vossa graça, estarmos reunidos nesse momento, através dessa casa que nos abriga, desses irmãos que juntam conosco num só pensamento, junto ao vosso Filho amado Jesus. Permita, Paizinho, que consigamos, graças a que agora nós é que queremos procurar o Mestre, que consigamos, com esse esforço que fazemos, Paizinho, garantir um pouco mais de entendimento, garantir um pouco mais de compreensão, avançando os nossos pensamentos em favor do outro, para o outro e pelo outro. Porque foi só isso que o Mestre veio nos deixar. E nesse momento, Paizinho, nós queríamos pedir ainda, e pedimos sempre, que nós consigamos, Pai, entregar a todos aqueles que rondam o nosso arquivo mental todas essas vibrações de amor, de carinho, de paz, de benevolência e de perdão que nos envolve nesses momentos que estaremos junto ao vosso amado Filho, Paizinho. Não por nós, mas pelo Cristo Jesus, a quem nós queremos agora fazer como ele gostaria seja feito, porque é assim que vós quereis seja feito. Então, Paizinho, agradecido a essa casa que nos abriga, a todos esses que comungam conosco nesse momento, nós queremos pedir a vossa permissão, em nome desses amigos espirituais, para darmos início à nossa salinha de aula de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Mauri.
Então, Valdeni, está contigo aí e a Celeste. Só lembrando, nós estamos no capítulo 27, hoje o item 23, e é o último item do capítulo 27. Então, teoricamente, na semana que vem, começaremos o capítulo 28, que trata das preces espíritas. E depois tem a Gênese, né? Não, O céu e céu e inferno. inferno, depois é o céu e inferno. A Gênese é de segunda-feira. Depois tem o céu e inferno, quando a gente acabar o capítulo 28. E nesse item 23, é uma mensagem de Santo Agostinho, nos falando da felicidade que a prece nos proporciona. E aí me permita, antes de começar, narrar um fato que aconteceu comigo agora há pouco. Toda terça-feira eu participo de uma reunião de estudos e depois do estudo uma reunião mediúnica. E acabamos de receber um amigo lá que, segundo ele, foi retirado do atoleiro, ele usou a palavra lama, foi retirado da lama em função de uma prece que alguém fez por ele. E ele nem sabe quem. Mas foi feita uma prece e ele sentiu como se a lama fosse, a médium depois narrou, como se a lama fosse dissolvendo. E ele que estava enterrado na lama ficou livre e pôde se manifestar mediunicamente na nossa reunião lá. Então, o quanto é importante e o quanto que o Santo Agostinho tem razão, felicidade que a prece nos proporciona. Eu fiquei imaginando, até porque eu já sabia o item de hoje, né? Já tinha estudado o item, a felicidade desse irmão receber uma ajuda tão importante de uma pessoa que ele nem sabe quem, mas que o fato é que o tirou de uma situação de dor, de sofrimento e o levou a um alívio muito grande das suas dificuldades. Então, por isso que Jesus nos recomenda que quando estivermos, ou quando estivéssemos, ou quando estivermos cansados e oprimidos, que o buscássemos, porque ele nos aliviaria. Então, isso buscar nós o buscamos através da prece. Então, só para ratificar aqui a assertiva de Kardec na mensagem de Santo Agostinho. Ok, dona Celeste? Sim. 23. Vinde todos vós que desejais crer, acorre os espíritos celestes e vem anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece, porque a prece... Me permita um tempo, Celeste, dá uma paradinha aí. Oi. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora? Não é de toda a boca, não é de toda a oração. Ele está falando aqui daquele que coloca o sentimento na oração. Sentimento. Porque o próprio Cristo nos alerta, não é pela multiplicidade das palavras, ou não é pelas palavras que a prece será ouvida, mas pelo sentimento que a envolvamos. Então, aqui o Santo Agostinho está nos dando uma orientação daquele que ora efetivamente colocando o sentimento junto. Só para a gente não achar que só as palavras são suficientes. Só as palavras não bastam com toda certeza. Porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus e para vós o mistério se desfaz, porque ele se revela. Apóstolo do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos, que a pobre humanidade desconhece.
Marchai, marchai pelos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meias dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria, então, marchais? Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essa aventura que vos impregna por todos os poros, tão viva e refrescante, é a fonte de que bebemos através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança pela prece a essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as aspirações quando livres dos desejos carnais. Vós também, com o Cristo, orai carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Calvário. Levai-a e sentireis as doces emoções que lhe passavam pela alma, embora carregasse o madeiro infamante. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Ok. Voltando aí para comentar o parágrafo anterior aí. Ela diz assim, no recolhimento e na solidão estáis com Deus. Para vós já não há mistério. Eles vos desvendam. Apóstolos do pensamento é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos. Lembrando aqui que o Santo Agostinho diz que Deus nos revela, ou se revela para nós na prece. Em realidade, Deus habita em nós. Deus está dentro de nós. Então, ele não se revela somente nesse momento de prece, ele se revela sempre. Ele está conosco. A diferença é que no momento de prece, nós entramos numa sintonia mais próxima dele. Nós nos aproximamos um pouco daquela fala do Cristo, quando diz eu e o Pai somos uno. É claro que estamos milhões de anos-luz de distância, mas já estamos a caminho e já sabemos esse caminho. Então Deus se revela sempre, porque ele está dentro de nós. O que acontece é que nós nos abrimos de maneira tal que entramos, como disse, nessa sintonia. E aí fica mais fácil percebê-lo. E podemos percebê-lo por N maneiras diferentes. Não precisa ser médium vidente, até porque médium vidente não vai ver Deus. Médium vidente não vai ter essa oportunidade. Né? Só os profetas do Antigo Testamento, que os amigos espirituais falavam, ele achava que era Deus. Mas eles pensavam que era Deus. É claro que ali não era Deus falando, mas os mensageiros do próprio Cristo orientando aqueles profetas. Então, nós entramos numa sintonia, com certeza nos aproximamos, nós nos aproximamos, porque nós nos afastamos dele. Toda vez que praticamos um ato de egoísmo, de orgulho, de prepotência, de vaidade, enfim, nós nos afastamos do Cristo. Então, quando oramos, nós nos aproximamos dele com toda certeza. Essa aproximação fica mais fácil. Os amigos espirituais nos dizem que a prece é o momento de ligação entre a criatura e o Criador. De novo, o Criador está em nós, mas nós nem sempre estamos nele ou estamos com ele. Estamos, às vezes, voltados para outras situações, outras prioridades, e não a prioridade de encontrar o Pai. Diga aí, Adriana LM. Oi, não, o que eu ia comentar é que é, a forma que eu penso, né? Que nós temos Deus dentro de nós, né? Centelha divina, mas com a nossa ignorância, a nossa prepotência,
a gente acaba sufocando essa centelha, essa, essa movimentação, né? Porque eu acredito que tudo, pensamento, tudo nessa vida é uma movimentação, né? E a gente acaba movimentando e paralisando isso dentro de nós por causa do nosso orgulho. E quando a gente, por exemplo, entra em prece, eu lembro que logo assim, em 2001, que eu comecei a estudar o Evangelho, que eu consegui entender e conhecer a doutrina espírita pelo Pentateuco, né? Porque quando eu era umbandista eu já conhecia, porque a Casa Caminheiros da Verdade a gente tinha que ler o Livro dos Espíritos e dos Médiuns, alguma coisa assim. Mas eu conheci o Pentateuco todo e minha cabeça fugiu, mas vamos voltar. É, Esqueci. Eu sei que o que eu entendo é isso, é que nós temos que a nossa prepotência de achar que o que a gente está passando é pior de tudo e o que Deus não está aqui, porque se Ele estiver aqui, Ele saberia o que eu preciso. Eu já passei por um período em que eu não rezava porque eu falava, para que eu vou rezar? Eu me sentia, desculpa o termo, uma idiota rezando, porque eu falava, Deus sabe de tudo, para que eu vou pedir a Ele, sabe? Uhum. Então, ai, desculpa, minha cabeça está confusa, eu acho que acabei fugindo um pouco do assunto, mas eu acho que é isso, eu acho que é a gente acabar de se despojando no nosso orgulho lembrei, e o estudo sistematicamente, a gente fazendo, li já o Evangelho, li o livro do Espírito, tá, leu, mas como vocês mesmos falam, né, na rádio, mas estudou? Estudou quantas vezes? E quantas vezes é necessário que cada pessoa estude para que aquele estudo, aquela teoria vire uma ação? E de uma ação única virar uma ação contínua e virar uma atitude, né? Desculpa de eu ter me prolongado. Tá tranquilo, fique sossegado. É, Você tem razão, muitas pessoas acham que não precisa orar porque Deus sabe. E efetivamente Deus sabe. Deus sabe tudo o que eu preciso. E na maioria das vezes, nas minhas preces, eu peço aquilo que não é bom para mim. E aí ele não me dá, por ser pai amoroso. Ele me dá aquilo que eu preciso, aquela situação que eu preciso passar. Então, no momento da prece, não é que Deus vai me ouvir mais ou menos. Eu vou me aproximar mais de Deus. Essa que é a situação. Tudo bem? Podemos entrar no capítulo 28? Coletâneas de preces. Pode? Vamos lá. Coletânea de preces. Só um minutinho, Celeste. A Verônica levantou a mão ali. Cadê a Verônica? Oi, meu querido. Fala, Verônica. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Ô, Valdeni, vocês falando nisso agora, que eu peguei um pouquinho atrasado, né, o estudo. É, por exemplo, a gente quando faz a prece, a gente faz os nossos pedidos. Eu já entendi que não adianta a gente pedir aquilo que a gente deseja, porque Deus sabe se vai ser bom ou não, né? Que a gente tem que passar por certas situações para a nossa própria evolução e aprendizado. E eu custei muito, né, para botar isso na minha alma, vamos dizer assim. Mas hoje eu entendo. Porém, quando a gente faz a prece, essa prece ela não vai direto a Deus. Não passa pelos mensageiros dele para que chegue até ele. Não é dessa forma? Os espíritos atendem aos nossos pedidos na medida das nossas necessidades, atendendo à vontade de Deus. De novo, Como é que é? lembrando lá dos profetas do Velho Testamento. Deus, segundo eles, Deus falava. E eu disse agora há pouco aqui.
né? Eram os próprios mensageiros do Cristo, ou talvez o próprio Cristo, que orientassem esses profetas, e não Deus. Deus era uma sarça ardente para Moisés. Deus não precisava disso. Então, o que nós estamos dizendo aqui é: sempre os amigos espirituais nos atendendo à vontade de Deus, seguindo as ordens, digamos assim, as ordens de Deus. Então, o que mais nos atende, o que mais nos auxilia, é aquele que está conosco quase que 24 horas por dia, que é o nosso anjo da guarda, que na maioria das vezes a gente esquece dele. A gente faz pede para Bezerra, pede para Emmanuel, pede não sei o que tem lá, mas como eu não sei o nome do meu anjo da guarda, eu acabo me esquecendo dele em minhas peças. E dizem os amigos espirituais que eu posso dar o nome que quiser. Não faz a menor diferença o nome que ele tem. Então, o meu, eu chamo de Francisco de Assis. Eu sei que é pretensioso a minha parte, mas eu chamo Francisco de Assis. Bacana. É o meu anjo da guarda. Então, quando eu peço ao meu anjo da guarda, eu lembro do Francisco de Assis. Mas, ô Valdemir, Ah. me explica aqui mais uma coisinha, para você me tirar essa dúvida. Por que que quando a gente está fazendo a prece, a gente está fazendo os nossos apelos, os nossos pedidos, não pode chegar diretamente a Deus? Por que que tem que passar pelos seus mensageiros? É uma boa pergunta, Verônica. Se não se os espíritos, se Deus fizesse tudo, qual seria o nosso mérito nas nossas vitórias? Deus nos dá a oportunidade de trabalho. Esses espíritos trabalham em nome do Cristo. Ah, Assim sim. como eu ou você trabalhamos em nome do Cristo. Mesmo com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, nós trabalhamos em nome do Cristo. E isso nos dá bônus horas, me permita aqui a brincadeira, tá? Nos dá Aham. crédito junto ao plano espiritual. Nós estamos trabalhando e servindo, porque todos nós temos que servir. O nosso Entendi. disse que veio para servir e não para ser servido. O próprio Cristo veio para servir e não Assim para como nós temos que trabalhar, os mensageiros também têm que trabalhar claro, dessa claro que forma. sim. E quanto mais adiantado, mais trabalho. Ninguém trabalha Entendi. mais no universo do que Deus. No planeta Terra, ninguém trabalha mais além de Deus do que Jesus. É o Entendi. espírito mais elevado que a Terra conheceu. Então, quanto mais elevado, mais trabalho. O doutor É verdade. E Bezerra eu, trabalha Valdemir, 24 horas por dia. depois que eu passei na prece, né, a pedir menos, eu quero, eu preciso, é a cura, é isso, é aquilo, só choramingando. Eu falei, quer saber, isso já tem anos, né? Eu vou virar agora o jogo. Eu vou agradecer por mais difícil que seja a situação, vou conversar com Deus, com Jesus, ou seja, com quem for, e agradecer pelo que eu estou passando, porque eu acho que não é à toa que isso veio para mim. Eu vim com essa bagagem. Existe um aprendizado aí que eu tenho que tirar. E você sabe, Valdeni, que há anos, né, que eu faço ao contrário, melhorou muita coisa, Eu acredito. muita mesmo. Entendeu? Não é a felicidade que nos faz grato, mas a gratidão que nos faz feliz. Exato, eu aprendi muito isso. Obrigado, tá? Não quero mais ocupar o tempo, não, tá bom? Sem problema. Diga, Adriana. Eu entendo assim que nós podemos, em um momento, né, fazer a prece diretamente a Deus, né, porque a força onipotente, onipresente está dentro de nós, mas que os nossos anjos, nossos amigos, nossos irmãos guardiões que estão ao nosso lado, estão ali como assistente, né? É como numa gestão de uma empresa, de uma gestão de um empreendimento. O pedido vai lá para o diretor,
Aí o diretor encaminha para o engenheiro, que encaminha para o arquiteto e vai lá para o mestre de obra para executar da forma correta. Eu acredito que seja dessa forma, por isso que assim, graças a Deus eu tinha também esse preconceito de eu vou falar direto com Deus, como assim? Eu nem ouvi, sabe? Eu tinha isso, mas agora eu me, me libertei desse, eu deixo fluir, né? É o que eu falei anteriormente. Todo pedido, tudo é feito com a permissão de Deus. Então, quando eu peço a Deus, os amigos espirituais, como eu disse anteriormente, especialmente o meu anjo da guarda, me atende na medida das minhas necessidades, do meu merecimento, me atende em nome de Deus. Porque tudo que é feito de bom é feito em nome de Deus. Nós precisamos ter isso em mente. Lembrou de outra coisa, Verônica? Lembrei. Sabe o que me veio na minha mente? Aquela cena no filme Nosso Lar, quando chegava várias cartas, passava primeiro pelos, como é que é o nome, hein? Chegava um monte de carta para eles, esqueci. Primeiro passava por eles liam qual era o pedido, o que queriam, para que eles encaminhassem para o superior, no caso Deus. Eu entendi dessa forma, quando eu vi o filme. Não é mais ou menos isso que a gente está falando? De qual filme que você está falando? Nosso Lar. Chegava lá num setor, várias cartas, aí eles liam, aí eles falavam: "Ó, essa daqui vamos mandar, essa daqui não, essa daqui tem que ficar aqui ainda." Foi no filme Nosso Lar. Eu não lembro Isso. não lembro da cena. É, Fala. é. Tem uma cena lá que eles estavam encaminhando da espiritualidade para a Terra, né? Mensagens de parentes. Então, Ah, Isso. feito aquele filtro. Não, agora ainda não é o momento. Não, isso aqui já está em condição de encaminhar. Mas não era uma resposta às preces. Eram as mensagens que poderiam já ser encaminhadas para chegar como alento aos familiares. Ah, no meu caso, então, né? Chegou lá primeiro, para depois vir a mim. é isso. Entendi. Obrigado. Desculpa aí, tá? Tomar o tempo. É, sem problema, Verônica. Diga, Carlos. Valdemir, só um trecho aqui, que ontem o Mauro bateu muito na tecla da fé, filosofia e ciência, né? Trabalharem juntas para que a gente mais à frente descubra mais coisas e vamos evoluindo. E aqui ele fala, no texto aqui, ele fala: a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. É, hoje em dia a gente já tem alguns estudos de que quando a pessoa ora, o cérebro se modifica. É disso que ele está querendo dizer? As coisas que a gente não consegue explicar ainda, quando a Eu acho gente que é muito mais que isso, Carlos. mais, né? Eu acho que é muito mais que isso. É explicar luz para cego. Me permita aqui a brincadeira. Mas é explicar luz, cor para cego. Nós hoje já temos comprovação de que a prece faz com que o cérebro, especialmente o lobo frontal, se irrigue muito mais durante a prece. Então, isso é um fato. Sabemos que a prece, hoje, está comprovadamente, cientificamente comprovado, que a prece ajuda na melhora dos tratamentos, da cura, ou das curas, das doenças, que não que vai curar só a prece, mas que as pessoas que recebem prece ou que fazem prece ficam menos tempo internado, tomam menos medicamento. Isso já é um fato. Agora, o que o Santo Agostinho está dizendo aqui, pelo menos dentro da minha percepção, tá? É alguma coisa que transcende hoje a nossa capacidade. E ele diz: a vossa linguagem não poderá exprimir essa felicidade. Tão rápida, entra ela por todos os vossos poros, tão vivos e refrigerantes. É o manancial em que orando se bebe. Nós podemos até sentir
mas não tem palavras para exprimir. Os amigos espirituais sempre nos dizem isso. Falta-me, o André Luiz fala muito isso. Falta-me palavras para definir, para traduzir um sentimento. Às vezes o sentimento não é explicado. Quando o sentimento é explicado, ele vira outra coisa, não sentimento mais. Como é que se explica o amor? O dia que você explicar o amor, ele deixa de ser amor. Ele vai ser qualquer outra coisa, menos amor. Então, eu entendi aqui que é alguma coisa que transcende muito a nossa capacidade hoje de entendimento, em função da nossa pouca evolução. É claro que um dia chegaremos ao nível deles. Mas eu, por exemplo, fazendo essas preces, eu não sinto toda essa blandice, todo esse refrigério que fala o Santo Agostinho, em função da minha rudeza, em função do meu primitivismo. Mas imagina que uma prece de Bezerra, e ele faz prece, uma prece de Jesus, e ele fez prece, e ele continua fazendo prece, com certeza, ele sente o Jesus, no caso, sente o próprio Deus se manifestando nele, porque ele tem puro o coração. Segundo lá o livro de Mateus, os que têm puro o coração são bem-aventurados, porque verão a Deus. Então, e nós ainda estamos longe disso. Eu entendi por esse lado. Não sei se ajudei ou se compliquei a sua vida. Se compliquei, fica à vontade. Não, complicou não. Tá? Aumentou mais a curiosidade para a gente tentar descobrir um dia como é que é essa lira dos anjos aí, esse refrigério. Pois é, porque é uma outra figura de linguagem, né? Essa lira dos anjos. Lembrando, Santo Agostinho veio da Igreja Católica. Não é o espírito puro. É o espírito evoluído, com toda certeza. Mas não é puro. Puro da terra só Jesus. Então ele acaba trazendo a linguagem, e nós vemos no Evangelho, ao longo do Evangelho, mensagem de bispos, de padres, de muitos bispos, eles trazendo a linguagem muito católica. As asas brancas dos anjos, o anjo vai cobrir seu semblante com as suas asas. Isso é uma ideia da Igreja Católica, que a gente entende, mas é só uma figura de linguagem. E é a linguagem que ele se utiliza para poder passar para a gente, né? Porque senão a gente Exatamente. não conseguiria entender, Senão né? a gente não conseguiria entender. Eu queria acrescentar aqui, eu botei aí no grupo um vídeo do Tyler Henry, que é aquele médio das estrelas, de Sim. um exame que foi feito, né, do cérebro dele enquanto ele estava fazendo um atendimento, né? E tanto ele quanto a médium, a Teresa, né, também tem um canal, também fez esse mesmo exame com esse mesmo neurocientista e o comportamento cerebral foi o mesmo. Qual foi o comportamento? É como se o cérebro estivesse dormindo, como se a pessoa estivesse dormindo. Ou seja, ele, sendo o veículo da espiritualidade, tanto ele quanto ela, em perfeito estado de alerta, conversando ali, se comunicando, trazendo as comunicações e tal, mas os registros cerebrais, neurocerebrais, demonstravam que aquele quadro, aquele cenário, seria de uma pessoa que estivesse dormindo. Entende? Por que eu estou trazendo isso em cima da fala do Carlos? Se eu, em estado de alerta, em contato com a espiritualidade, sendo veículo da espiritualidade, o meu cérebro se apresenta dessa maneira, há uma alteração fisiológica do meu corpo, ainda mais quando eu me coloco em prece, em conexão com essa espiritualidade, o quanto de benefício isso vai me trazer. Então, a gente pode não perceber isso, como eles não percebiam. Para eles foi uma surpresa aquele resultado. Eles achavam que os gráficos iam dar todos alterados, como sobreexcitação, nada disso. Então, até terapeuticamente, o uso da prece ele é muito benéfico.
Então, é disso que o Carlos, e pelo menos eu percebo, é que nós, enquanto busca por esses conhecimentos, e a ciência vai demonstrar como já está em busca dessa informação, desse entendimento. Hoje já se sabe, e a medicina já utiliza, em alguns grupos, não em sua totalidade, o reconhecimento do benefício que a prece exerce nas pessoas adoecidas. Existem estudos de caso, né, metodicamente, cientificamente acompanhados, que demonstram que grupos que não sabiam que eram alvos de prece, o resultado clínico era diferente de um outro grupo com a mesma doença, sem o apelo, sem o direcionamento de prece. Então, são evidências que nós estamos caminhando, que nós falamos ontem. O próprio Kardec falou: a ciência irá demonstrar, irá provar a vida espiritual. Não só a vida espiritual, mas esta relação que existe, que é intensa, né, que o Espiritismo veio nos revelar, mas que ainda prescinde, né, de algumas comprovações para aqueles que assim necessitam, né? Então, deixei aí o vídeo, né, o link do vídeo no grupo, para depois vocês assistirem e reflexionarem sobre isso. E aí, Mauro, me permita ampliar um pouquinho esse leque. Porque tem um livro do Fred Luskin chamado O Poder do Perdão. E ele fez pesquisas ao longo de vários países do mundo sobre a importância do perdão. E ele chega, tu vê na Irlanda, na Argentina, na época aqui da ditadura da Argentina, na guerra lá entre os católicos e protestantes da Irlanda, e eles concluem com o estudo, cientificamente, com toda a metodologia científica, eles concluem que quem perdoa é mais ou menos como quem ora. Quem perdoa toma menos remédio, sente menos dor, fica menos tempo internado. Quem tem essa capacidade de perdoar vive com mais qualidade de vida. Então, é por isso que Jesus diz que se eu preciso me reconciliar antes de fazer a minha oferenda. Minha oferenda é uma prece. Eu preciso me reconciliar antes de fazer a minha prece. Eu preciso perdoar a quem estiver me prejudicando ou pedir perdão a alguém que eu tenha prejudicado. Então, a prece e o perdão está dentro dessa ideia da alterações neuronais no nosso corpo físico, por consequência, também perispiritual. Diga, Sandra. Fiz um resuminho aqui que para mim foi como uma ficha caída, né? Mais uma vez, que trabalho espiritual é igual a prece, que é igual a felicidade, que é igual a bem-estar, né? Então, se você está em prece, você também está trabalhando espiritualmente. E se você trabalha espiritualmente, seja lá em que frente for, no trabalho com Jesus, né? Seja lá em que frente for, você está trazendo um bem-estar para você, como o Mauro bem colocou aí, provado pela ciência que você está com o seu cérebro em boas condições de trazer para o seu corpo o equilíbrio que você precisa. Então, como você sempre insiste, Valdeni, na questão do trabalho, o trabalho está envolvido. Então, na minha percepção, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Ele está ligado nessa mudança de estado. Trabalhar faz bem, e aí explica por que às vezes a gente se coloca rindo, se coloca feliz, às vezes uma felicidade infantil até, né? E que muitas das vezes tem pessoas que não conseguem perceber, né? Mas quando se percebe, isso é muito gostoso de sentir. Só isso, só esse comentário. Obrigada. Tudo bem. Trabalho, como dizem lá os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, toda ação no bem é um trabalho. Toda ação útil é um trabalho. Então, quando eu faço uma prece, com toda certeza, eu estou trabalhando a benefício de alguém.
E claro que quando eu trabalho a benefício de alguém, eu recebo o benefício da minha ação. Eu planto o que quiser, mas tenho que colher o que plantar. Isso é lei. Então não tem como fugir disso. A Maria, você levantou a mão, abaixou a mão, levantou de novo, abaixou de novo. Diz aí. Desculpa a Que demora. be... Nada, que beleza. Olha, a última que eu ia falar, você repetiu. Nosso evangelho, toda ocupação útil é trabalho e todo trabalho é uma prece. Entenda-se, ocupação útil não é aquela que você faz para si, mas aquela que você faz com sentido bem mais amplo. Você já falou, eu só fui repetir isso. Eu ia falar com a minha amiga, a Verônica, eu acho. É. Eu li o livro Pobre de Deus, de Nikos Kazantzakis, umas 6 ou 7 vezes, só que quando ele começava a apanhar, ele agradecia e chorava, agradecia. Quanto mais ele agradecia e chorava de alegria, mais os bandidos batiam nele. Eu tive que ler o livro umas 5 ou 6 vezes para entender isso, não tinha nada escrito. O cara só estava consciente de que eu não devo mais nada. Obrigado, pai. Sim. Então, quando ela agora diz que tá ruim, ela agradece, obrigado, pai. Ela está no caminho. Bravo, meu querido. Bravo, Almauri, muito bom. Eu adoro você, mesmo te conhecendo só por aqui, mas eu tenho uma afinidade contigo que deve ser de outra vida, tá? Eu admiro você demais. Parabéns, tá, meu querido? Quando atingimos esse nível, Amaury, de agradecer pela dor, nós estamos caminhando celeremente. Eu me lembro de Paulo, que agradecia pelas chicotadas, pelos açoites que ele levava. Agradecia pelas pedradas. Agradecia por todas as dores, né, que ele... Inclusive, quando se encontrava com os amigos, cada um ficava narrando as situações que foram submetidos. Um levou pedrada, outro foi preso, outro foi chicoteado. Então, e eles contavam isso como sendo um trabalho na obra do bem. E aí me lembrei aqui um outro livro, chamado 50 anos depois. Eu não sei se alguém leu aí do grupo, né? A personagem Célia, que passa pelas peripécias, pelas situações mais complicadas que a gente pode imaginar. Eu imagino, se eu estivesse numa situação daquela, que eu ia explodir, eu ia xingar, ia brigar, sei lá o que eu ia fazer. Mas ela, pacificamente, se submete e entende que aquilo é para o crescimento dela. E quando ela sai do corpo, o próprio Cristo a recebe. Aí a gente entende por que ela passou por toda aquela situação sem muquerelar, né? Sem murmurar, sem se queixar, sem reclamar, sem lamentar. Diga, Carlos Santos. Valdemir, Oi. Só um posso minutinho, falar? Bruno. Tá. Fala, Santos. A Natasha colocou lá no chat, né? E eu ia falar a mesma coisa também. Foi então, você acabou de falar igual o Divaldo lá, né? Ele parou de brigar com o tumor e Ah, as coisas sim. começaram a melhorar. Brigar com o pensamento ruim, ele não sai da nossa cabeça. A gente tem que parar de brigar. Tem que alimentar pensamentos bons. E diz o Emmanuel, se não me engano, eu vi no livro Vinha de Luz, se eu não estou equivocado, que os nossos órgãos são educáveis. Então, eu posso educar meu fígado, meus rins, meu coração. Eu posso educar. O Emmanuel chega a nos convidar a conversar com eles. Quando ele fala das curas. Cuida da uremia, mas cuidado com as taças brilhantes. Ele nos dá uma bela lição para cuidar da nossa saúde. E no final ele diz: os seus órgãos são educáveis. Então vamos, como o Divaldo diz aí, eu sou mais forte do que o câncer. E superou o câncer. E cada um de nós pode superar também, porque só depende de nós. Diga aí, Verônica. Aproveitando essa fala que o Mauro disse a respeito de medicina e espiritualidade, eu troquei o meu filho de psiquiatra.
Assim que nós entramos no consultório, eu vi um cordão dele, parecia um dente de onça, um dente de algum animal. Aí eu olhei e falei, "Ih, o cidadão aí é do babado." Pensei, né? Aí eu e meu filho conversando com ele no consultório, e ele só olhava para o meu filho. Antes dele trocar o medicamento, ele olhou para o meu filho e falou assim: "O Daniel, se você não cuidar do seu espírito, o seu corpo não vai ficar bom." O psiquiatra falou isso para o meu filho semana passada. Enquanto você não aprender a cuidar do seu espírito, o seu corpo não vai ter resultado. E eu fiquei boquiaberta, né? Porque é difícil a gente ouvir isso de um médico. Tanto é que está se cuidando espiritualmente. Tá show de bola, tá fininho, bonitinho, e eu espero que continue dessa forma. Mas o meu filho teve um choque quando esse médico, que é um psiquiatra, falou isso para ele. Eu aproveitei a fala do Mauro e veio tudo na minha mente. Vocês estão vendo como já, né? Realmente há médicos que já acreditam sim que a espiritualidade tem que ser acompanhada com a medicina. Entendeu? É só isso que eu queria falar. Eu fiquei bem chocada com aquele médico. Pelo lado do bem, né? Claro, do bom, né? Bom, Mas hoje, Verônica, existe a Associação de Médicos Espíritas do Estado do Rio, de São Paulo, de Minas, de Belo Horizonte, de Paraná, Associação de Médicos Espíritas, Associação de Psicólogos Espíritas, Associação de Juízes Espíritas. Então, felizmente, o espiritismo, ou o espiritualismo, não só necessariamente o espiritismo, mas o espiritualismo está penetrando nos locais até onde há pouco tempo ele era vedado. Felizmente, estamos mudando as nossas sintonias. que bom, graças a Deus. Diga, Sandra Marabelli. Corroborando o que a Verônica está falando, eu tive a grata surpresa de assistir uma palestra do Sérgio Felipe de Oliveira, que fala sobre, é um doutor também, médico, que fala sobre a glândula pineal. E ele, naquela ocasião, já tem uns 2 anos ou 3, ele explica sobre esse catálogo das doenças, né? Não sei se são DSMs, eu não sei se é bem isso, mas e os casos de possessões e obsessões espirituais já estão incluídos nessa tal desse catálogo das doenças. Então estaria tendo um viés científico, um médico, ele poderia tranquilamente pedir que o seu paciente também procure um lado espiritual para se tratar. Porque isso, quando eu soube, eu tive essa mesma alegria que ela. Eu falei, caramba, já está chegando a um consenso médico de que a gente não adianta só correr atrás das quimioterapias, mas correr atrás da raiz do problema. É só isso. Eu também fiquei muito feliz quando eu soube. Felizmente, como eu disse, né, estamos adentrando o espiritualismo, a religiosidade está entrando nas universidades, inclusive. Há muitas universidades fazendo estudos sérios. O Sérgio Felipe é um deles que trabalha na associação junto à Unicamp, se não estou equivocado, junto à Unicamp, ou à USP. É uma das duas. Então, eles trabalham muito vinculado a isso. Isso é o que Kardec diz. A ciência vai provar a existência do espírito. Não vai demorar muito. Estamos... Em Minas, não sei se é a Universidade Federal de Viçosa, que tem um grupo, uma equipe médica que acompanhou Dona Maria Isabel muitos anos. Juiz de Fora. Juiz de Fora, né? Universidade de Juiz de Fora. Isso, então, acompanhando o trabalho lá da Dona Isabel, né? O trabalho de cura dela lá, catalogando, fazendo semiologia das pessoas, né? Fazendo todo o registro clínico da evolução dos quadros. Então, o interesse ele é real, né? Cada vez mais nós vamos ter
médicos saindo das universidades não apenas como um tecnicista, mas também uma pessoa mais espiritualizada, mais humanizada, né? E lembrar que a própria Organização Mundial da Saúde classifica a saúde não como ausência de doença, mas como bem-estar. E aí alguns bem-estares, dentre eles social, biológico, espiritual. Então, há vários bem-estares. Eu preciso estar bem espiritualmente, socialmente, biologicamente, psicologicamente. São algumas situações que a Organização Mundial da Saúde coloca como sendo um estágio de saúde. Então, a espiritualidade está incluída nessa orientação da OMS. Tudo bem? 50 minutos. Comecemos? Comecemos. Comecemos. Então, comecemos aí o preâmbulo do capítulo 28. Primeiro, Cadê a Salete? A Celeste? estou aqui. Achei. Número 1. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. É o que nós Os falamos, es- é o que nós falamos anteriormente aí, a respeito da fala de Isso. Santo Agostinho, né? Ah, Uhum. das palavras inebriantes. As palavras podem, com toda certeza, e nos ajudam, sim, né? Nós fazemos uma prece usando nossas palavras, mas as palavras precisam ser a veste do pensamento. Eu tenho que associar as minhas palavras a sentimento. E é isso que ele está dizendo aqui. A forma nada vale. O pensamento é tudo. Para o espírito, o pensamento é tudo. Nós vimos ontem no livro no Nosso Lar. Até o Carlos colocou hoje no grupo uma mensagem do Emmanuel, está lá no livro Pensamento e Vida, da importância do pensamento. Então, o pensamento, para o espírito, é tudo. As palavras podem não significar absolutamente nada se não estiver revestida de sentimento que as envolva e as potencialize, digamos assim. Porque quando eu faço uma prece sem estar associada a pensamento, são só palavras. E palavras saem da boca e se perdem. Os sentimentos, não. Os sentimentos vão atingir o alvo onde quer que ele esteja. Vamos. Os primeiros não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces e, quando nos dão alguma, é para orientar as nossas ideias e, sobretudo, para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita, ou ainda com o fim de ajudar as pessoas que sentem dificuldades em exprimir suas ideias, pois estas não consideram haver realmente orado, se não formularam bem os seus pensamentos. O que A cole- Kardec está nos colocando aqui os espíritos não prescrevem uma fórmula para uma oração. E Jesus ensinou a oração, a oração dominical, lá, ou o Pai Nosso, porque os discípulos perguntaram a ele: Senhor, a gente está perdido, a gente não sabe como é que orar. Como é que a gente ora? Se você quiser orar, faz assim: entra para o seu quarto, e se recolhe e conversa com Deus. Mas não assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E adoração a Deus. Santificado seja o teu nome. E o Kardec, no próprio capítulo 28, esse capítulo que nós estamos começando a estudar, Kardec coloca aqui algumas dezenas de modelos de prece. Mas não é para ser lido, necessariamente ser lido. É para servir-nos de modelo. Eu olho, vejo e uso as minhas palavras. Porque nada melhor do que eu colocar as minhas palavras. E quando eu estou lendo, por mais bonita que seja a prece, é pensamento do outro. Eu posso não estar associando
sentimento com aquelas palavras. E a ideia, de novo, é sentimento. Então, é muito melhor que façamos uma prece por nós mesmos, com poucas palavras, mas que coloquemos sentimento, do que lermos um texto bonito, como a prece de Cáritas, por exemplo, que é muito bonita, é grande, eu não sei de cor. Então, para fazer, eu precisava ler. E para ler, a gente acaba perdendo um pouco essa sintonia do sentimento. Pelo menos para mim acontece isso, tá? Não sei se acontece com todo mundo. Mas quando eu vou ler, eu acabo olhando a pontuação, estou olhando a entonação do texto e acabo não associando a sentimento. Mesmo sendo bonita, é melhor que eu faça a prece por mim mesmo do que repetir uma oração escrita. Diga, Angélica. Valdenir, eu tenho uma curiosidade, eu nunca pesquisei. Onde é que está comprovado que Jesus fez realmente essa prece? Foi com essas palavras, o Pai Mateus. Nosso. Está no livro de Mateus. Eu não sei de cabeça aqui agora, mas com certeza está no livro de Mateus. Mas Mateus estava presente quando ele fez? Uhum. Mateus anotou. Está no Evangelho de Mateus. E a gente nunca sabe como é que foi escrito esse evangelho, porque não foi escrito naquele momento exato. Segundo Aham. alguns, foi escrito 30, 40, 50 anos. O Apocalipse faz quase que 90 anos depois. 90 não, mas quase 60 anos depois. Mas, o Uhum. fato é, está anotado em Mateus. Está em Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Capítulo 6. Capítulo 6, versículos de 9 a 13. Então, ela está incluída no Sermão da Montanha. Os capítulos 4, 5 e 6 de Mateus é o bendito Sermão da Montanha. Porque eu penso assim, até chegar a nós, deve ter tido muita modificação, não? Com as Não traduções. necessariamente. Não necessariamente. Ah, Não. E até uhum. porque isso não era um tema que gerasse polêmica, como gerou, ou como gera até hoje, o problema é a reencarnação, por exemplo. Então, se eu tinha que alterar alguma coisa do Evangelho, não ia alterar uma prece, ia alterar um texto mais significativo. Uhum. Então, Tá bom. não tenho essa percepção, tá? Não quero dizer que não aconteceu, mas eu não tenho essa percepção. Minha Tá bom, percepção obrigada. é. Olha a luta que está aqui. Eu estou vendo. Lembrando lá o Antônio de Pádua na rádio, disse que o que tiraram do Evangelho não faz nenhuma diferença. O grande perigo é o que incluíram no Evangelho, o que inseriram no Evangelho por conta própria. E tirar alguma coisa de Jesus, da fala de Jesus, de qualquer maneira vai aparecer. São as verdades que Kardec não, mas Erasto, né? De lá no Livro dos Médiuns. Eu rejeito 9 verdades, mas não aceito uma verdade. Então, se eu tirar uma verdade do Evangelho, ela vai aparecer. Agora, quando eu acrescento alguma coisa, aí eu posso confundir muito mais do que tirar. Por isso, Tá a bom. gente tirou a reencarnação está aí. Segundo alguns estudiosos, né? A gente não tem certeza disso, mas segundo alguns estudiosos, parte dos textos que falam de reencarnação foi tirado. Mas tem ela aí. Fica lá uma frase, fica uma ideia, fica a ideia dos espíritos. Kardec diz: queime todos os livros e eles aparecerão de novo. Porque está na cabeça dos espíritos. Eles ditam de novo e ponto. Então, esse é o perigo maior é incluir e não tirar. Tá bom, obrigada. Valdenir, eu sugiro que a gente pare aqui e na semana que vem a gente retoma do início do preâmbulo. Beleza. Legal. Semana que vem é dia 11. Isso. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Falamos tanto de prece hoje, né? Então vamos fazer a nossa prece. Adriana, você quer fazer a prece para a gente?
Picotou sua fala, Mauro. Adriana, você quer fazer a nossa prece de encerramento? Oi, quero sim. Por favor. Tá bom. Senhor, muito obrigada por esse dia, por esse momento de estudo. E quero externar aqui agora o que está no meu coração, que é a prece que Jesus nos ensinou, da forma que eu oro, colocando o sentimento. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino. Seja feita, ó Pai, a tua vontade e não a nossa. Assim como nós, perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Mestre amado, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, até o mal que nós mesmos nos colocamos. Amém. Que possamos, Senhor, agora nesse momento, estar com o coração apaziguado, com tranquilidade, e que possamos nessa noite vislumbrar tudo o que foi passado aqui no estudo e podermos compreender um pouco mais que a nossa, digo por mim, arrogância, nosso orgulho possa nos deixar estar frente a frente com a verdade do Senhor e acatar da melhor forma que o Senhor tem, que é a melhor forma para a nossa evolução. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças Obrigado, a Deus. Adriana. Graças Que assim seja. Obrigado, Um gente. beijo grande. Boa noite. Fechamos a rádio, hein? Beijo, Pra sair. Boa Boa noite. noite, boa Boa semana. gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau. Beijão. Ótimo Com Deus. descanso.